Vamos falar de uma substância chamada hidrogel, uma nova promessa na medicina regenerativa, é como se fosse uma evolução do ácido hialurônico. Pessoal, aqui é o Dr. Ayrton Correia, sou médico ortopedista e médico do esporte. Vamos falar de mais uma nova tecnologia com o intuito de melhorar a saúde articular. Então, muitas pessoas já devem conhecer a infiltração do ácido hialurônico, que é uma substância que é cada vez mais utilizada para doenças articulares, como por exemplo condromalácia, como por exemplo artrose, ou até mesmo para doenças do tendão, como tendinites ou lesões parciais ou até lesões completas em alguns casos, e outras patologias articulares. Então, uma nova substância chamada hidrogel, ele veio como se fosse uma evolução do ácido hialurônico, e muito se vê por aí falando que isso vai resolver todos os problemas das articulações, mas não é bem assim. Então, primeiramente vamos falar o que é o hidrogel. O hidrogel é uma substância que sim, ele vem de uma evolução da biotecnologia em relação ao ácido hialurônico, e essa substância ele tem algumas propriedades diferentes, que como se fosse uma evolução realmente, tanto na propriedade mecânica quanto na duração dentro da articulação quando ele é aplicado. Então, o ácido hialurônico ou hidrogel, ele é preciso realizar uma infiltração, então normalmente a gente acaba fazendo isso guiado por ultrassom. Tem alguns colegas que também fazem sem utilizar o ultrassom, mas estou falando do ultrassom porque na minha prática eu vejo que a utilização do ultrassom e realmente os estudos acabam corroborando isso, que aumenta a chance de você deixar aquela substância no espaço que é preciso para ele agir. Então, quando a gente faz a infiltração dessa substância, então você faz anestesia local e entra com uma agulha, coloca aquela substância, o ácido hialurônico clássico, que é o que a gente utiliza hoje mais frequentemente, ele acaba durando um tempo menor na articulação, enquanto que o hidrogel é uma substância que os estudos mostram que ele fica mais tempo dentro da articulação, e ele tem algumas outras propriedades, como ele também consegue absorver melhor o impacto. Então, os estudos mostram que, principalmente em pessoas que têm uma atividade maior, atividade física que tem um impacto maior, como corredores, ou até fisiculturistas ou atletas de crossfit que tem uma demanda maior, essa substância, a propriedade mecânica dela permite que ele consiga absorver esse impacto de uma forma mais eficiente, e ele parece que ele também tem uma propriedade que é de autorregeneração. O que os estudos mostram é justamente isso. É uma substância que você vai, depois da sua infiltração, essa substância ele vai obviamente sendo absorvida, e ele consegue segurar esse impacto, e ele vai se autorregenerando, mantendo as suas propriedades durante mais tempo. Então, isso parece a maior maravilha do mundo e que vai resolver todos os problemas. Mas a gente sabe que o problema articular, tanto as doenças de cartilagem quanto as lesões do tendão, eles infelizmente não são tão simples quanto resolver uma questão mecânica. Existe até uma questão biológica, porque quando você tem doença degenerativa na articulação, você tem uma desorganização, uma perda da propriedade de certas proteínas, de certas substâncias que são fundamentais para aquela articulação. O hidrogel, então, ele veio com o intuito, que é algo muito parecido com o ácido hialurônico, de melhorar a qualidade dessa cartilagem, desse tendão, mas ele vai ter a limitação de em que casos que podemos utilizar. São pacientes que têm principalmente doenças articulares moderados. Então, quais são os pacientes que vão se beneficiar da infiltração de hidrogel? Obviamente, são pacientes que já tentaram fazer tratamento conservador, obviamente em relação à fisioterapia ou mudança de estilo de vida, ou paciente que tem uma doença articular um pouco mais avançada. No entanto, o ácido hialurônico que a gente tem hoje continua sendo uma ótima opção por algumas razões. O hidrogel, a ideia de fazer algo que tenha uma capacidade maior, de maior tempo de ficar na articulação, uma capacidade de absorver impacto maior, ela é muito interessante para pacientes que principalmente têm essa demanda maior. Até porque é uma substância que vai vir que tem um custo bem maior que em relação ao ácido hialurônico, e o ácido hialurônico, quando ele é feito em pacientes bem indicados, ele também tem um ótimo resultado. Então, em casos que você tem condromalácia, em casos em que você tem artrose de um paciente de baixa demanda, o ácido hialurônico ele acaba sendo uma ótima substância, mas em casos em que você tem pacientes com uma demanda maior, o hidrogel sim parece ser uma substância que é extremamente interessante e que acaba demorando mais tempo na articulação. Mas num outro vídeo eu vou falar especificamente de dois casos, tá bom? Da infiltração de hidrogel para
para o joelho, porque ele tem uma ação tanto na cartilagem quanto no menisco, e isso é algo inovador, porque o ácido hialurônico não tem essa propriedade, e também na articulação do ombro, que o hidrogel tem alguns trabalhos mostrando da sua ação, demorando mais tempo na articulação e trazendo um benefício tanto no movimento quanto na dor para os pacientes que têm doenças articulares como artrose ou danos na cartilagem mais avançados na articulação do ombro. Bom, aqui eu falei de mais uma substância, mais uma alternativa em relação à medicina regenerativa para tratamento de doenças articulares. Deixem aqui nos comentários se você já fez algum tratamento nesse sentido ou uma outra substância que você queira que a gente aborde aqui no canal.